E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Nesse vídeo, vamos partilhar aqui esse estudo, né? A destruição que a Reforma Protestante fez, a destruição, né, da fé ao longo do tempo. Vamos entender, né, ao longo desse vídeo que destruição foi essa. Então é importante que você veja, né, o vídeo todo para você acompanhar esse estudo, né? Para depois, no final do vídeo, você deixar aí o seu comentário, o seu joinha, se inscrever no canal se você não for inscrito ainda. E vamos juntos. Eu estou aqui com um livro de professor Felipe Aquino. Aquele livro é A Sagrada Tradição. É uma coletânea, né, de livros do programa Escola da Fé, que ele faz ali na rede Canção Nova, né, de televisão. Então eu vou tirar aqui desse livro, né, coisas para a gente estudar hoje. Eu estou aqui na página 23. Estou aqui na página 23. E aqui diz assim, falando da reforma, né, protestante. E aqui diz assim: os reformadores deram início à destruição do grande patrimônio da fé e cultura dos séculos anteriores, que associavam entre si Deus, Jesus Cristo e a Igreja. Quer dizer que os protestantes, a Reforma Protestante deu início, né, a essa destruição da fé, do grande patrimônio da fé, que associava Deus, Jesus Cristo e a Igreja. Então eles deram início a essa destruição dessa fé, né, dos séculos anteriores. Que Deus, né, Jesus Cristo e a Igreja, ele é inseparável. Então começou aí a separação, começou aí a destruição. Por isso que ele colocou aqui, e essa fala não é nem de professor Felipe Aquino, que ele colocou aqui no livro, né? É de Dom Estevão Tavares. Então, né, é esse o início da grande destruição causada pela Reforma Protestante. Deu para entender que havia ali uma associação, né? Sempre houve uma associação, Deus Pai, Deus Filho e sua Igreja. Então, a Reforma Protestante vai fazer essa separação, vão separar, vão quebrar, né, essa fé que associava Deus, Jesus Cristo e a Igreja. Então vão causar aí a grande destruição. Seguindo, né, a leitura, vai dizer assim: a reforma no século XVI disse sim a Deus, sim a Jesus Cristo e não à Igreja. Entendeu? Quer dizer que a Reforma Protestante do século XVI vai dizer sim a Deus, sim a Jesus Cristo, mas não a Igreja. Mas eu não quero a Igreja. Mas eles são inseparáveis. Vamos ver um texto bíblico agora. Eu vou ler um texto bíblico agora para mostrar para vocês que isso foi um grande erro do protestantismo, né? Ou o protestante, né, finge que não vê, com todo respeito, ele finge que não vê essa desordem, essa destruição, ou estão, né, cegamente, né, enganado pelo diabo, né? Porque é uma das duas. Existe aquele que está realmente enganado pelo diabo e não tem condição de ver, e existe aquele que finge que não vê essa destruição. Veja, né, o que está escrito em Mateus 18, no versículo 17, fazendo ali uma correção, né, fraterna. Se ele não vos der ouvido, dizei-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um publicano. No versículo 18. Em verdade vos digo, tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Mateus, né, 18, versículo 17 e versículo 18. Então, Jesus Cristo está dizendo que, ao fazer uma correção fraterna, se a pessoa não te ouvir, leva à igreja. Se nem a igreja a pessoa ouvir, seja tratado como um pagão ou um publicano. Porque tudo que a igreja ligar, será ligado. E tudo que a igreja desligar, será desligado. Então, quando o irmão protestante, né? Quando o protestantismo desliga da igreja, diz não à igreja,
está extremamente, né, enganado pelo diabo. Porque dizer não à igreja é dizer não também ao próprio Cristo e não também a Deus. Agora veja esse outro versículo. Veja, né, esse outro versículo em Lucas 10:16. Procura aí na sua Sagrada Escritura. Lucas 10, versículo 16. Vai dizer assim: quem vos escuta, a mim escuta. E quem vos despreza, a mim despreza. Ora, quem me despreza, despreza aquele que me enviou. Vou repetir. Quem vos escuta, a mim escuta. E quem vos despreza, a mim despreza. Ora, quem me despreza, despreza aquele que me enviou. Então, meus amigos, quando Jesus enviou a sua igreja, Jesus disse isso. Se alguém vos escuta, a mim escuta. Se alguém vos desprezar, a mim despreza e despreza aquele que me enviou. Então veja aí a grande cilada do demônio em cima da Reforma Protestante. Negar a igreja no século XVI, né? Então eu aceito Deus, aceito Jesus Cristo, mas nego a igreja. Mas veja nessa leitura que eu e você leu agora, na Sagrada Escritura. Em Mateus 18, né? Versículo 17 e 18. E em Lucas 10, versículo 16. Veja, não está dizendo claramente que Jesus está dizendo que quem negar a igreja, quem não ouvir a igreja, está desligado? Quem não ouvir a igreja, é a ele, o próprio Jesus, que deixa de ouvir? E, não ouvindo Jesus Cristo, não escuta Deus. Então, ou a pessoa finge não ver esses textos bíblicos, ou realmente está completamente cega pelo diabo. Não é verdade? Porque dizer não à igreja é dizer não a Cristo, meus irmãos. Então, o diabo usou, né, essa reforma protestante para romper o laço que a gente leu no livro, romper aquela fé que associava Jesus, né, Deus, Jesus Cristo e a igreja. Então, o diabo tirou com sua artimanha e disse: olha, vamos dizer não à igreja. Começa dizendo não à igreja. Por enquanto vocês aceitam Deus, Jesus Cristo, mas diga não à igreja. Mas veja que enganação, né? Dizer não à igreja, você vê no texto de Lucas. Não escutar a igreja é não escutar o próprio Cristo. Porque a igreja é guiada pelo Espírito Santo. Então veja, né? No século XVI, disseram não à igreja. No século XVIII, os racionalistas vão dizer sim a Deus, não a Jesus Cristo e não à igreja. Ou seja, já surge essa corrente dizendo, olha, Jesus Cristo não é Deus. Então diz não a Jesus Cristo e diz não, consequentemente, diz não, né, à igreja. Veja, começou dizendo não, o diabo começou enganando, dizendo, olha, vamos tirar a igreja. Diga não à igreja. Depois, nos próximos séculos, diz, olha, Jesus Cristo também não é Deus. Qual é o próximo passo agora? No século XIX. Dizer não também a Deus. Então, dizer não também a Deus. Aí entra, né, o ateísmo no mundo. Então veja como o protestantismo, né, contribuiu, né, e contribui para o ateísmo. Para jogar você no relativismo, né, religioso. Você aceita todo tipo de igrejinhas, todo tipo de líderes humanos, né? Menos a igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Começou, veja no início do vídeo, né? Veja no início dessa leitura. No século XVI começaram dizendo, olha, não à igreja. No século XVIII começaram dizendo não a Jesus Cristo. Jesus Cristo não é Deus. Então a gente aceita só um Deus, Pai de todas as coisas, mas Jesus Cristo não é Deus. Então, consequentemente, não aceitaram, né? Disseram não a Jesus Cristo e não também à igreja. E já no século XIX, disseram não também a Deus. Aí entra, né, o ateísmo. Então veja aí a grande destruição da reforma protestante, que o diabo usou para quebrar, né, aquela associação, né, entre Deus, Jesus Cristo e igreja. Quer dizer que você vê claramente que ao dizer não à igreja, você diz não também a Jesus Cristo e você diz não também a Deus, consequentemente. Aí foram dizendo não à igreja, depois disseram não a Jesus Cristo e depois disseram não a Deus. Veja, né, a artimanha
do maligno. Veja a linhagem que ele trilhou, né? Então você, meu irmão, com todo carinho, com toda a caridade, que é protestante, que de repente viu esse vídeo, está vendo esse vídeo, faça essa reflexão, com toda humildade, eu lhe peço, né? Faça essa reflexão. Leia esses textos bíblicos, onde Jesus Cristo disse, olha, enviou os apóstolos, enviou os discípulos, e disse, olha, se alguém vos escutar, a mim escuta, se alguém vos desprezar, a mim despreza. E quem de mim despreza, despreza aquele que me enviou. Então ficou muito claro, né? Então fica muito claro que a igreja é indispensável. Que desprezar a igreja, que não ouvir a igreja, é não ouvir o próprio Deus, é não ouvir o próprio Jesus Cristo. Então veja, é uma grande artimanha do inimigo, que ele usou para destruir a fé. Para destruir a fé, para largar as pessoas no ateísmo. Fazendo aí uma tremenda desordem. Isso aí quebra toda a ordem natural da coisa. Isso vai quebrando, vai destruindo toda a ordem natural da coisa. Isso é muito sério, né? Para quem crê. Isso é muito sério. Essa destruição causada, né, pela reforma protestante, que na verdade essa reforma não acaba nunca, né? É uma deforma. Essa reforma não acaba nunca, que está sempre alguém fundando uma igreja nova, fundando uma igrejinha em garagem, uma esquina, né? Em um fundo de quintal. Tá sempre surgindo igrejinhas novas e as pessoas vão aceitando aqueles líderes humanos que não tem vínculo com a igreja mãe. Veja, mais um versículo para você estudar. Gálatas, capítulo 2, versículo 2. O apóstolo Paulo vai dizer, olha, sem as colunas da igreja, né, sem os notáveis da igreja, a corrida é em vão. Veja aí, os textos bíblicos mostrando que sem a igreja, a corrida é em vão. Foi aquilo que Jesus Cristo falou, sem a igreja, se não ouvir a igreja, é tratado como um pagão ou um publicano. Se não escutar a igreja, ele diz, olha, é a mim que não escuta. Entendeu, meus irmãos? Então, o diabo usou uma tremenda artimanha para destruir a fé. E ele usou a reforma protestante. Beleza, meus irmãos? Então, deixa esse vídeo com toda a caridade, com todo o carinho, para alertar os católicos, né, que porventura não tem esse conhecimento, e para alertar também os irmãos afastados, protestantes, todas as linhagens, né, protestantes, que tiverem acesso a esse vídeo, que faça essa reflexão, se não é verdade ou se não é verdade uma coisa dessa. Como é que pode uma coisa dessa, né? Dizer não à igreja, depois de não a Jesus Cristo e depois diz não a Deus. Então é passo a passo que o diabo usa para jogar a pessoa no ateísmo. Beleza, meus irmãos? Então, se você conhece alguém que gosta desse tipo de assunto, que você percebe que a pessoa vai gostar dessa nossa conversa, compartilha esse vídeo com essa pessoa, né? Se você não é inscrito ainda, você se inscreva nesse canal. A gente está sempre trazendo esse tipo de assunto, trazendo uma reflexão, né, bíblica, trazendo esse tema, né, bíblico, para eu e você, né, crescer juntos na fé. Beleza, meus irmãos? Então, mais uma vez, se você não for inscrito, né, se inscreva nesse canal, deixa o joinha para fortalecer aqui o nosso canal, né? Comente aí o que você achou. Muito obrigado e fique com Deus.